Imagina, a gente é que eu agradeço aí todos vocês aí. O Alexandre, vamos combinar de conversar nos próximos dias aí? Você Vamos tem sim. algum dia aí na sua agenda aí? Tá meio livre, eu comecei a dar aula, mas essa semana tem uma semana da física dos alunos aqui e eles pediram para não ter aula essa semana, então vocês me dizem, melhor para vocês. Não sei, Pedro, você vê um dia aí, Pedro? Aham, a gente combina no WhatsApp. Tá. Então vamos lá, Pedro, pode aí começar, se você quiser. Só dar uma boa tarde a todos, tá bom? Mais uma vez, obrigado por tudo aí, por, né, participarem. Pedro, então pode começar aí, Pedro. Tá, deixa eu colocar a gravação. Tá gravando já. Também está sendo transmitido no YouTube, se vocês quiserem mandar para outras pessoas, publicar nas redes sociais, o link do YouTube é uma boa para isso. Bom, então, continuando a nossa série de seminários, a gente vai ter hoje o seminário da doutora Aline Viol. O tema é Física e Estatística aplicado ao estudo dos estados alterados de consciência. A Aline é formada em Física pela Federal de Minas Gerais. Ela fez mestrado com Marcelo Lobato na Federal de Viçosa e o doutorado com o professor Gandhi na Federal do Rio Grande do Norte. Hoje ela é pós-doc na SISSA, que fica em Trieste, na Itália. E atualmente ela trabalha com Física e Estatística, sistemas complexos e neurociência. E, bom, a Aline pode começar aí o seu seminário. Obrigado. Obrigado pela introdução, Pedro. Então, eu trouxe hoje para vocês, para dividir com vocês, um trabalho que eu iniciei com o professor Gandhi durante o meu doutorado, e dei continuidade depois, que é estudar estados alterados de consciência. Como que nós podemos usar física e estatística para estudar estados alterados? Em especial, nós estudamos uma substância psicodélica chamada ayahuasca, que eu vou falar com detalhes mais para frente. Então, só para introduzir, porque a ciência de psicodélicos é uma coisa muito nova ainda, é bem recente os estudos, devido a questões políticas mais, né? E deixa eu só fazer uma pergunta, a tela de imagem está na frente do slide ou não? Não, não tem nada na frente do slide. Tá, é porque para mim fica, eu estou um pouco fugindo do outro. Então, o que são psicodélicos? A palavra psicodélico, ela vem do grego, em que psique significa mente ou espírito, e delon, eu acho que pronuncia assim, significa revelar ou tornar claro. Então, psicodélico seria, a gente pode traduzir como mente revelada, ou revelação da mente. As substâncias psicodélicas, elas são conhecidas por provocar uma grande mudança na cognição e na percepção do indivíduo. Aqui eu coloquei um trecho do livro do Huxley, onde ele descreve a sensação dele quando ele toma pela primeira vez mescalina, que é uma substância psicodélica. Então ele diz, eu estava vendo o que Adão havia visto na manhã de sua criação, o milagre, momento a momento da existência nua. Essa sensação de sentir que a realidade sob psicodélica é mais intensa do que a realidade ordinária, como se você estivesse mais acordado que durante a consciência ordinária, é muito comum. É um reporte muito comum em pessoas que que já tiveram alguma experiência com a ayahuasca. Alguns outros reportes, desculpa a palavra, alguns outros descrição da experiência sempre envolve presença de insights. As pessoas dizem que a mente, o pensamento parece estar mais flexível, é como se a mente conseguisse vaguear de forma mais flexível por diferentes pensamentos. Sensação de despersonalização, que muita gente chama de dissolução do ego, né? É como se não tivesse a diferença do eu e do resto, e de conexão com todas as outras coisas. Essas substâncias são substâncias que não são tão exóticas assim para a nossa biologia. Elas se parecem, as que nós vamos tratar, elas se parecem com a molécula do psicodélico, ela se parece com a molécula da serotonina, e ela usa o sistema do corpo serotonergético, ela se liga aos receptores de serotonina. E você pode ver que essas substâncias, eu coloquei alguns exemplos aqui,
ela é muito parecida com a serotonina, a forma da substância. Aqui a gente vê o peiote, que contém mescalina, os cogumelos mágicos, que contém a psilocibina, o LSD, que é bem conhecido, né? E o DMT, que está presente na ayahuasca, que é o que nós vamos tratar. O DMT, inclusive, ele possui pequenos traços, foi identificado pequenos traços em mamíferos, inclusive no corpo humano. Então, a gente ainda tem um pouco de DMT numa quantidade muito pequena. Então, não é uma substância tão diferente, vamos dizer assim, tão exótica para o nosso corpo. Apesar de, quando você ingere, você tem uma experiência muito profunda, né? Nós vamos tratar do ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida indígena, é uma infusão indígena da floresta da região amazônica. E, na verdade, ela tem um papel central em várias tribos diferentes, que também tem vários nomes diferentes, dependendo da língua. Você pode chamar de Agé, de Uni. A comunidade científica adotou a ayahuasca, que é em Quechua, em que Aya significa cipó, e o asca significa espírito, ou morte. Então, seria o cipó dos espíritos. Ele é uma bebida composta de 2 plantas da floresta amazônica, da flora amazônica, que é a chacrona. As folhas da chacrona contêm o DMT, que é um potente psicodélico. Só que se você ingere simplesmente o DMT, ele não tem nenhum efeito no corpo, porque ele é rapidamente sintetizado pelas monoaminas oxidases. Então, eles criaram essa mistura, que é fazer uma decocção da chacrona com o mariri, que é um cipó que contém inibidores de monoamina oxidase. Juntos, essa combinação permite o indivíduo ter horas de experiência psicodélica. Só falando um pouco da história viva no nosso país, a ayahuasca é considerada ser uma tradição milenar. Não se tem registro de como começou, porque índio não publica artigo, né? Índio não tem patente. Então, a tradição, o conhecimento indígena, ele é passado de geração para geração. Mas, como ela é espalhada na região e como ela está muito dentro da cultura dos indígenas, acredito que ela é, assim, uma tradição milenar. O indício mais antigo que se tem de fóssil é de 1000 anos atrás, então, no mínimo 1000 anos, possivelmente tem. E ela está viva até hoje. Então, até hoje, existe essa prática de preparar e de tomar ayahuasca, e eu tive a sorte de receber essas fotos de um amigo que foi recentemente para a Amazônia, e ele participou de todo o feitio da ayahuasca, né? Essa foto primeira aqui mostra eles indo buscar a ayahuasca no meio da floresta. Foi até um momento especial, segundo o Jonathan, que eles encontraram um cipó muito antigo e, enfim, cortaram de forma devida. Eles trazem o cipó e a chacrona para a comunidade, e todos trabalham na maceração do cipó e na lavagem das folhas. É um trabalho bem feito em comunidade. E eles colocam o cipó e as folhas de uma forma especial para entrar em decocção. Tem toda uma técnica especial, que eu não vou entrar em detalhe, mas o processo dura um dia inteiro. E, enfim, por fim, aqui você vê a mistura e aqui embaixo a cerimônia com o pajé. Então, só para dividir um pouco da história viva, do conhecimento indígena. Mas por que a gente escolheu estudar a ayahuasca? Primeiro porque é uma substância que é conhecida, a gente tem um conhecimento popular muito grande, então isso acaba tornando mais fácil para desenhar os experimentos e também mais seguro. Ela tem status legal no Brasil, ela é legal desde 1985 para uso religioso ou para pesquisa. O ayahuasca ele saiu da região amazônica, ele espalhou para os centros urbanos, para as cidades, por religiões sincréticas, como o DV, a Santo Daime, a Barquinha. Então,
tem a cerimônia com a ayahuasca nas cidades também. E mais interessante que eu acho o potencial terapêutico. Popularmente já é conhecido que a ayahuasca tem um potencial terapêutico para tratamento de vícios e para depressão. E recentemente tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito robusto que foi feito pela Fernanda Palhano e o professor Draulio, do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, em que eles mostram que uma simples dose de ayahuasca é capaz de reduzir sintomas de depressão em pacientes que eram resistentes a tratamento. Então, de fato, é uma substância bem interessante. E a nossa pergunta é como que o ayahuasca se o ayahuasca muda as funções cerebrais e como que ele faz isso? Como que o ayahuasca, qual que é o efeito da ayahuasca nas funções cerebrais? Bom, para isso nós analisamos, é uma amostra muito pequena, mas, enfim, é uma direção para futuros estudos. Nós analisamos 7 indivíduos adultos. Cada um desses indivíduos tomou por volta de 120 a 200 ml de ayahuasca, que normalmente é a dose que se toma numa cerimônia. E para cada indivíduo, para cada voluntário, foi feito 2 sessões de ressonância magnética funcional. Uma antes de tomar ayahuasca, no estado ordinário de consciência, e outra 40 minutos depois, sob o efeito da substância. Falando bem resumidamente, a ressonância magnética funcional, bem superficialmente também, ela é uma medida indireta da atividade cerebral, ela mede a oxigenação local onde tem atividade cerebral, e praticamente, falando grosseiramente, é um filme tridimensional no tempo, então, da atividade cerebral. Então, para cada voxel desse filme, voxel seria um pixel em 3D, para cada voxel nós temos relacionado uma série temporal. Então, daí que a gente começa a extrair os dados para formar redes, porque nossa análise vai ser em estudo de redes, né? Em estrutura de redes. Então, primeiro nós tomamos uma média, parcelamos o cérebro, parcelamos essa imagem de acordo com um mapa cortical, que já é bem definido na literatura. Para cada região, nós tomamos a média da atividade. Então, para cada região, a gente vai ter uma série temporal que representa a atividade dessa região. Nós passamos um filtro de frequência, porque em estado de repouso, eu acho que eu não comentei, né? Os indivíduos eles estão em estado de repouso, que é com os olhos acordados, com os olhos fechados e o pensamento livre. Não foi dada nenhuma tarefa para eles. E nesse estado, já é conhecido que a frequência que é mais relevante é uma frequência mais baixa. Então, a gente usa um filtro de frequências tudo para reduzir resíduos, reduzir informação que só vai trazer confusão para os dados, né? Enfim, nós temos uma série para cada região. Então, nós fizemos a correlação de Pearson para cada par de região, montando assim uma matriz de correlação funcional. Essa matriz, então, vai ter a correlação de cada região com todas as regiões umas com as outras, né? Nas colunas e nas linhas. Nós binarizamos essa matriz funcional para formar as redes complexas. O que são essas redes, então? Cada nó da rede vai representar uma região cortical. E a conexão entre dois nós vai representar se elas estão correlacionadas ou não. Mas como que a gente define isso? Tem uma discussão na literatura sobre como que nós devemos criar essa matriz binária, né? Como criar essas redes não direcionadas, porque tem um risco de, se eu filtro demais, como que a gente filtra? A gente define um limiar de correlação e considera que é relevante simplesmente as correlações acima daquele valor. Mas se eu defino um valor muito alto, talvez eu perca informação. Se eu defino um valor muito baixo, eu fico com excesso, que é o que a gente tem aqui. Eu fico com excesso de informação que pode criar muito ruído. Então, para não correr esse risco de perder informação ou criar ruído demais,
nós criamos um grupo de várias redes diferentes, com densidades diferentes para cada amostra. Então, para não correr esse risco, a gente analisa todas. Bom, resumindo, são 7 sujeitos para cada sujeito. Nós temos 16 redes de densidades diferentes, antes e depois. E também nós criamos um outro conjunto de redes, só para uma análise estatística, dessas mesmas redes aleatorizadas. Eu vou falar disso mais tarde, com calma. Então, eu vou dividir com vocês parte dos nossos resultados, na verdade. O que a gente encontrou é que a ayahuasca, sim, ela influencia as redes funcionais do cérebro humano, e algumas características de rede, como eficiência, coeficiente cluster ou distância geodésica, elas são alteradas. E também algumas propriedades das redes, elas se tornam mais entrópicas. E essa parte que eu quero dividir com vocês hoje, sobre a entropia de rede. São 2 medidas que nós encontramos, que nós definimos para analisar esses dados. Uma é a entropia de distribuição de grau, e a outra é a entropia geodésica. Bom, a entropia de distribuição de grau. A entropia de Shannon é a entropia de informação, né? Falando em poucas palavras, a entropia seria a incerteza do sistema, seria a quantidade de informação no sistema que não é acessível, né? Seria o contrário da quantidade de informação. E o que seria a entropia da distribuição de grau de uma rede? Eu coloquei 2 exemplos aqui que eu acho que facilita um pouco ter esse entendimento. Pense numa rede em que cada nó só pode ter 2 conexões. Quando eu falo grau, grau significa conexão. Quantas conexões esse nó faz? Então, cada nó pode ter simplesmente 2 conexões. Então, todos os nós da rede têm o mesmo número de conexão. Não tem muitas formas que eu posso formar essa rede, certo? Se eu pedir numa sala para todo mundo ter que dar a mão pelo menos para 2 pessoas, eu posso fechar meu olho e eu sei que eles vão formar um círculo. Então, só tem uma configuração possível. Agora, esse outro caso aqui, eu falo, não, pode ter uma conexão, 2, 3, 4, 5, eu ponho uma distribuição mais ampla de conexão. O que acontece é que eu tenho várias formas possíveis, várias configurações possíveis para esse tipo de distribuição. Então, nesse caso, a distribuição ela é mais entrópica, porque ela permite mais configurações de rede. Então, esse é o sentido da entropia da distribuição de grau. Nós medimos a entropia da distribuição de graus nos sujeitos, nas amostras, antes de tomar ayahuasca e depois de tomar ayahuasca. E o que nós observamos é que depois de tomar a ayahuasca, a entropia aumenta. Aqui vocês estão vendo uma amostra de um sujeito, antes e depois, para o mesmo grau. Então, você vê que antes a distribuição ela é um pouco menos achatada, e depois a distribuição, depois de tomar o chá, durante o efeito do chá, a distribuição fica mais achatada. Esse gráfico aqui está mostrando diferentes densidades de redes antes. Aqui, cada ponto desse é uma densidade diferente, mais esparsa para mais densa. E em azul é a média de todos os sujeitos, a entropia média de todos os sujeitos antes de tomar ayahuasca e depois de tomar ayahuasca. Então, note que para todas as análises, a entropia antes de tomar ayahuasca é menor que a entropia depois de tomar ayahuasca. Aqui é o mesmo resultado, mas eu estou só mostrando com sujeito a sujeito. Então, note que cada box plot desse é um sujeito. Em azul, de novo, antes de tomar ayahuasca, e em verde depois. Note que para todos os sujeitos há um aumento de entropia. Cada sujeito tem um valor diferente de entropia, mas para todos eles a gente encontrou um aumento de entropia. Interessante, nós publicamos esse artigo em 2017, e em 2019, ano passado, saiu esse outro artigo, em que eles fizeram essa mesma análise da entropia da distribuição de grau em um anestésico, no Propofol. Eu não sei se lembram, o anestésico que causou a morte do cantor Michael Jackson. É um anestésico bastante potente, e eles encontraram que, nesse estado de consciência, a entropia de distribuição de grau diminui. Ou seja, é um estado de consciência bem diferente do psicodélico,
e a entropia vai numa direção contrária. Então, essa acho que é uma informação bem interessante que estamos coletando, né? Ok, então a gente entendeu que a gente tem uma distribuição de grau, que ela vai ter uma maior flexibilidade para diferentes padrões, mas como que é de fato esse padrão? Então, nós resolvemos olhar a rede da perspectiva de cada nó. Ok, eu coloquei aqui uma rede social, porque eu acho que fica mais fácil de pensar com pessoas do que com regiões corticais. Se você pensa, cada indivíduo da rede, cada pessoa, ela recebe a informação dos primeiros vizinhos, dos conhecidos, dos segundos vizinhos, dos conhecidos. Toda essa informação ela é influenciada direta e indiretamente pelos vizinhos e por toda a rede, certo? Porque esse é o sentido de estar em rede, né? De definir a rede. Então, a gente resolveu medir qual que é a rede, quão diversa é essa relação da distância de determinado nó da rede com os outros nós. Só para lembrar o que é distância, né, no sentido de redes complexas, a distância em redes, distância geodésica, é o menor caminho para sair de um nó e chegar até outro. Ou o mínimo número de conexões que você tem que passar para chegar de um nó a outro. Por exemplo, aqui para sair do nó 9 para ir para o nó 5, nós temos 3 conexões. Então, a gente pode montar uma matriz, distância, em que a gente expressa a distância de cada nó por cada nó. No caso aqui, 9 e 5, nós temos o valor 3. Note que cada linha dessa expressa a distância desse determinado nó com toda a rede. Então, essa é uma informação bastante relevante e a gente focou nela. Nós usamos de novo o conceito de entropia de informação, só que agora a distribuição, ela é a probabilidade de encontrar um nó a determinada distância. Então, eu tenho aqui, no caso, a primeira vizinhança, a segunda vizinhança, a terceira vizinhança, e assim vai. Então, a gente cria essa distribuição, e com essa distribuição a gente calcula a entropia para aquele determinado nó. Então, qual que é a entropia de influências de relações que aquele determinado nó tem? Só definimos como, em geral, é definido em redes, a média de todas as entropias, de todos os nós, vai ser a entropia característica da rede. Entropia geodésica característica. Eu não vou focar muito nesse slide, não, é só para mostrar o diagrama de entropia grau que nós criamos, que é simplesmente plotar o grau do nó. A gente plota cada ponto desse aqui, é um nó da rede, então toda a rede está plotada. E é uma forma bem legal de visualizar uma rede desconhecida, porque quem trabalha com redes reais sabe que é bastante complicado ter o primeiro feeling da rede, de como que é a rede. Então a gente plota o grau do nó contra a entropia desse nó. Então, não vou entrar em muito detalhe matemático aqui, não. Então, nós analisamos a entropia geodésica e aqui nós temos o gráfico para antes do chá e depois do chá. Note que depois do chá, os nós, cada ponto é um nó, os nós, eles tendem a ter uma entropia maior. Que acontece, isso aqui, de novo, é uma amostra de um sujeito, mas isso acontece para todos os sujeitos. Nós temos aqui a média, novamente, para diferentes densidades, e em azul, antes de tomar ayahuasca, e em marrom, depois de tomar ayahuasca. Então, note que depois de tomar ayahuasca, a entropia média aumenta, fazendo a média em todos os sujeitos. Essa segunda curva aqui, nós calculamos essa entropia pelas redes aleatorizadas. O que são essas redes? Nós mantemos a distribuição de grau, o número de conexão que cada nó tem, mas aleatorizamos as conexões, ou seja, não tem mais a estrutura original, vira uma coisa aleatória, mas com o mesmo grau. Nós aleatorizamos essas redes e note que a diferença é muito pequena, além de diminuir, né, a entropia geodésica, a diferença é muito pequena entre antes e depois, praticamente não é significativa.
Então, esse resultado que nós estamos vendo do aumento da entropia geodésica, ela não depende do resultado anterior, não depende da distribuição de grau. Não é porque a entropia da distribuição de grau aumenta que a entropia geodésica aumenta. Aqui, de novo, o mesmo resultado, mas mostrando sujeito a sujeito. Aqui eu coloquei a diferença depois, menos antes, né? A entropia depois, menos a entropia média antes. E note que para alguns mais, outros menos, mas para todos os sujeitos nós observamos um aumento na entropia geodésica. Então, mas você poderia me perguntar, tá, a entropia geodésica, ela depende da distância geodésica, então se a distância geodésica aumenta, a entropia não vai aumentar? Não, necessariamente. Aqui, nesse gráfico aqui do lado, realmente a entropia, a distância aumenta, eu coloquei aqui esse é um dos nossos resultados, a distância geodésica aumenta sob o efeito da ayahuasca, mas não é necessariamente perfeitamente correlacionado. Para mostrar isso, eu plotei aqui a entropia geodésica versus a distância média de cada nó. E eu selecionei um nó aqui só para ficar bem claro, você vê que tem realmente uma tendência, a distância aumenta e a entropia aumentar, mas, por exemplo, nesse caso, o nó 25, eu selecionei, esse é o mesmo nó antes e depois, antes em vermelho e depois em roxo. Então, a distância do nó 25, ela diminui, a distância média desse nó para os outros nós da rede diminui, mas a entropia aumenta consideravelmente. Então, de certa forma, a entropia geodésica ela está captando uma informação que ela está mais distante na rede. Tipo, mesmo que, às vezes, a informação daquele nó, as conexões daquele nó naquela região não mude tanto, mas uma mudança mais distante na rede vai influenciar nesse nó, que é porque é interessante esse sistema em rede, né? Enfim, resumindo, nós encontramos, então, que, sob efeito de ayahuasca, a entropia de algumas dessas que a gente mostrou agora, e tem alguns outros resultados, mas entropia de pontos-chave das redes funcionais do cérebro humano, elas aumentam e, enfim, e como a gente entende isso, que, de certa forma, aumenta a flexibilidade das conexões funcionais. Bom, contextualizando nosso resultado, tem uma hipótese na neurociência de psicodélico, como eu falei, é um estudo bem recente, e é um estudo que tem muita gente que está trabalhando nisso, está chamando muita atenção, principalmente pelos resultados, pela questão terapêutica. E tem uma teoria uma hipótese que ela está bem em alta, que seria uma ideia que já vem, na verdade, de filósofos de muito tempo, foi posto pela primeira vez, publicado, eu acho, pelo Alan Watts, que é a ideia de consciência primária e a consciência não primária. O que seria isso? A consciência primária seria a consciência do indivíduo não social, o indivíduo que ele não foi restrito pelo aprendizado. A consciência não primária seria a consciência ordinária, que a gente tem todos os dias. Do humano, do adulto social, que ele aprendeu, ele foi treinado por várias formas, né? Por exemplo, você treina a falar, andar, trabalhar. Essa ideia é que quando a gente treina o cérebro, quando a gente está treinando a nossa mente, a gente está criando restrições na mente, restrições no cérebro. Por exemplo, se você aprende a falar uma língua, quando você é criança, você aprende a falar qualquer língua, certo? Mas você aprende a falar uma língua, para falar outra língua, para aprender a falar outra língua, é mais difícil. Então, porque seu cérebro ele foi restrito, né? Que é o que o Huxley chama de válvula redutora, né? É como se o nosso cérebro, para não ter que lidar com toda a gama de informação do mundo e fazer de nós mais apto a viver na Terra, ele reduz, de alguma forma, a entropia, de forma que a gente consiga, enfim, aprender e manter a vida social.
E o estado contrário seria uma coisa mais parecida com o estado da criança, que é aquele estado que a mente está livre para visitar diferentes padrões e, enfim, é um estado menos restrito, né? E o que se discute muito hoje, o que se discute foi até uma ideia colocada, uma hipótese colocada pela primeira vez pelo Carhart Harris, da Imperial College, que é, será que essa mente menos entrópica, ela também está relacionada a um cérebro a mente menos entrópica está relacionada a um cérebro menos entrópico? Ou seja, quando a gente reduz essa válvula, né? O psicodélico ele faz alguma coisa que ele reduz, ele reduz alguma restrição, aumentando a entropia, e por isso que a mente ela tem uma maior capacidade de criatividade, de presença, por isso que a cognição é tão alterada assim. Enfim, isso é uma discussão aberta na neurociência, tem vários trabalhos, várias hipóteses sendo propostas, vários trabalhos sendo propostos nessa direção, que seria exatamente isso. Será que menos restrições no cérebro, nos padrões racionais, eles vão realmente estar relacionados a uma flexibilidade mental maior? E outra questão que eu deixo é que será que a teoria de informação, juntamente com a teoria de redes complexas, ela pode ajudar a gente a entender o que a gente chama de, eu não sei como que traduz, mas high brain functions, seria como cognição, porque uma coisa, quando você pensa em um movimento motor, por exemplo, isso vou falar que é fácil, mas é menos difícil de compreender do que um pensamento, uma divagação, a consciência de si, a consciência do ambiente, a consciência de si mesmo, né, que é a autoconsciência. Então, enfim, é tentador pensar que comportamentos emergentes de redes complexas poderiam tentar ajudar a gente a entender um pouco mais da nossa consciência. Bom, é isso que eu queria dividir. Vou só citar mais ou menos um pouquinho o meu trabalho, meu atual, que é junto com o professor Alessandro Treves, do CISA, que é o grupo que eu pertenço agora, o Limbo, e com a professora Elisa Ciaramelli, do Departamento de Psicologia da Universidade de Bolonha. A gente quer entender Mind Wandering, eu não sei certamente a tradução, mas eu vou traduzir como vaguear da mente, quando provavelmente vocês fizerem isso várias vezes enquanto eu estou falando. Você está prestando atenção em alguma coisa, você está focado numa tarefa, mas de repente sua mente começa a ir aleatoriamente para outro lado. É estimado que uma pessoa adulta, ela tem esse vaguear da mente de 25% a 50% do tempo que a gente está acordado. Então, realmente é uma coisa que é parte da nossa cognição. Mais em algumas pessoas, em algumas condições, menos em outras pessoas, mas é parte da condição do funcionamento do nosso cérebro. E a gente quer entender isso, quer entender o mecanismo desse vagueamento mental. E os psicodélicos, a gente espera que vai ajudar esses resultados de psicodélicos, todo esse estudo sobre psicodélicos vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse mecanismo, já que os psicodélicos, eles influenciam de uma forma ainda que está sendo tentando entender, está sendo estudada. Elas influenciam esse vaguear mental, e a gente pretende comparar também com indivíduos com lesões em regiões específicas relacionadas a esse processo, usando redes neurais, principalmente redes Potts Model, enfim. A ideia é tentar entender os mecanismos físicos por trás desse vagueamento mental. Bom, é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Agradeço a atenção, eu queria agradecer também meus colaboradores, que é o professor Gandhi, que foi meu orientador de doutorado, onde eu comecei essa pesquisa, da UFRN. O professor Draulio, que foi meu co-orientador do Instituto do Cérebro, que, na verdade, esse projeto foi uma parceria do Instituto do Cérebro com o Instituto de Física da UFRN.
o professor Draulio foi o idealizador, a Fernanda e a Heloísa, que colaboraram diretamente com esse trabalho, o professor, o Guilhermo, da IBM, ele foi meu co-orientador no período que eu passei na IBM Nova York, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e a Irina Rich também, nessa época ela estava na IBM, e o professor Felipe Rubel, que é da TU, da Universidade Técnica de Berlim, onde eu fiz o pós-doc antes de vir para o CISA, que era um projeto conjunto com o BCCN Berlim e a TU Berlim. É isso, eu agradeço a atenção e estou aberta a perguntas. Bom, obrigado, Aline. Parabéns pelo seminário aí, muito interessante. E se alguém tiver perguntas, pode fazer a pergunta, pode mandar no chat também, ou pode abrir o microfone e falar. E no YouTube também, se alguém quiser mandar uma pergunta, manda ali que eu leio. Parece que o Maurício tem uma pergunta, se você quiser falar aí, Maurício. Tá. Primeiramente, boa tarde aí a todo mundo. Acho que foi um seminário muito legal. Eu também como físico e tentando estudar um pouco a neurociência, vindo da estatística, da física e estatística, é sempre bom a gente conhecer pessoas que estão nessa mesma empreitada e saber, né, que é difícil, é uma via muito difícil estudar, principalmente esses sistemas complexos como o cérebro. Então, eu queria parabenizar primeiro a Aline por ter apresentado o seminário aí. Acho que foi bem legal. Eu tenho algumas perguntas que eu estava, na verdade, anotando durante a apresentação, porque me interessou muito o tema. Algumas talvez possam ser meio bobas, não sei, mas, enfim. Uma pergunta mais simples acho que tu não chegou a comentar qual era a correlação que tu usou para tu extrair as redes funcionais do cérebro. Não lembro se tu falou que era correlação de Pearson ou se era algum outro tipo de correlação. Correlação de Pearson. Correlação de Pearson. Sim. E aí tu comenta que tu estratifica os dados em diferentes densidades da rede para tu saber, por exemplo, a influência da rede no ganho de entropia, né? Sim. Relacionada à correlação de Pearson entre os nós da rede. Sim. E aí tu mostras, logo depois dessa figura, se botar para frente, deixa eu ver, mais para frente um pouquinho, assim que tu mostra o primeiro resultado, se eu não me engano, que é aquelas duas curvas, essas. Ok. Aí tu mostra o antes e o depois, e eu acho que nem todos eles passaram no t-teste, né? Acho que o t-teste são só os que estão com asterisco. Não, é porque, na verdade, t-teste é para menor, que a gente considera menor que 0,05 é significativo. Vocês estão usando... Tá, mas se você olhar o valor aqui, é porque a gente não gosta decidiu não cortar, simplesmente falar é significativo ou não significativo. Nós decidimos simplesmente mostrar o valor e o leitor decide, o leitor do artigo decide. Mas todos são significativos. Se você olhar o valor, todos são abaixo de 0,05. Esse asterisco aqui a gente só usou para expressar valor que são muito pequenos, que, enfim, não ficava esteticamente interessante. Eu sou desse viés da estatística também, de significativo não necessariamente precisa ser menor que 0,05, porque a gente sabe que pode ter coisa que é importante, mas o T acaba não dando esse valor de P aí minúsculo. Sim. Mas é importante porque tem que ter essa comunicação com neurocientistas, né? E neurocientistas é um parâmetro para eles, então por isso que a gente decidiu colocar, mas deixar explícito. Até pergunto isso de uma maneira um pouco ingênua, porque eu trabalhei com epilepsia e com conectoma de pacientes com epilepsia e tal, e fiz uns estudos nesse sentido. Aí a pergunta aí tu tá fazendo a média de toda a entropia de todos os sujeitos sobre todas as densidades ou para uma densidade particular? Aqui é o grau médio, né? Talvez eu não expliquei bem. É o grau médio da rede. Então, cada ponto desse é uma densidade diferente. Entendi. Então, do menor para o maior. Entendi. E sim, é a média de todos os sujeitos. Então, de certa forma, é interessante que mesmo a entropia depois, ela varia muito, em geral os dados depois variam muito de sujeito para sujeito, mas mesmo assim a gente consegue agrupar em dizer
maior, mais entrópico ou menos entrópico, né? É antes ou depois. E eu lembro que mais para frente tu mostra, daí talvez quando tu esteja falando da entropia geodésica, quando tu mostra alguns nós em particular que tem uma entropia muito maior do que a de outros nós e assim por diante. Sim. E aí a pergunta é, esses nós, por que essa pergunta, tá? Vou falar do porquê da pergunta antes de falar da pergunta. Porque mais para frente tu vai tentar fazer essa ponte com a parte da cognição, a mente entrópica e em relação ao cérebro entrópico, porque no momento tu tá tendo parâmetros mais fisiológicos, né? E não cognitivos. Então, digamos, os teus parâmetros são hard-coded no cérebro e não são a parte que é a mente, né? Sim. Então, a minha pergunta é, já se tem alguns conhecimentos sobre, por exemplo, redes funcionais, o default mode, a ventral attention, somatosensory, e como que essas redes elas estão relacionadas com funções cognitivas como atenção, memória, raciocínio lógico, criatividade e tal. Esses nós que tu achou onde a entropia está aumentada, eles têm alguma relação com essas outras redes funcionais, default mode, ou alguma outra coisa? Quais nós que são esses? Eles estão relacionados com alguma atividade cognitiva que se saiba? E vocês fizeram algum teste cognitivo para poder relacionar mente com cérebro, com cognição? Eu sei que isso pode ser bem ampla esse ponto, mas é uma curiosidade. Não, tem que existir, né? Tem que existir essa conexão. Assim, é difícil, realmente acaba ficando no campo da hipótese, principalmente porque nossos dados são bem pequenos, mas sim, existem diferenças na Default Mode Network. Na verdade, ela diminui a atividade, mas não é esse trabalho, é um trabalho que foi feito pela Fernanda Palhano. Como que ela influencia, na verdade, como que ela influencia, por exemplo, os processos mentais, é uma coisa que está bem em discussão ainda. É difícil afirmar exatamente, porque são vários resultados que estão saindo agora no estudo de psicodélicos. É difícil ainda unir todas essas coisas. Existem algumas teorias, mas é difícil unir. Mas sobre a entropia geodésica, eu ainda não analisei. Nós estamos analisando, mas ainda não... Porque esse é o ponto, né? Entender, como eu analisei nó por nó, entender como cada região, se tem alguma região que é interessante, que já é conhecida interessante no estado psicodélico, né? Se ela modifica. Mas, não, a gente está fazendo essa análise ainda, e o que eu mostro, o que a gente vê aqui é que é interessante pensar que tem uma tendência de todas as regiões elas ficarem mais entrópicas, então no sentido de ter uma maior diversidade de correlação, de conexões. Então isso por si já é interessante, que mostra que, de certa forma, o cérebro está podendo se organizar de diferentes formas, com diferentes padrões. Isso sim, mas né, se tu consegue implicar quais as regiões, às vezes tu consegue relacionar melhor. Sim, não, nós estamos estudando. Se for uma região frontal, tu pode relacionar com enfim, o hipocampo com memória, claro. região frontal com raciocínio. Sim. Sim. Respondendo a sua pergunta, nós fizemos, nós não, né? O professor Draulio aplicou algumas escalas de despersonalização, que é a escala CADES, e a escala, não foi a CADES que deu mais resultado, escala de despersonalização. Então, é interessante essa pergunta, até que tem uma correlação muito grande, daí eu deixo em aberto, muito grande, mas considerando que são poucos sujeitos, então vamos colocar, não tem estatística suficiente para fazer uma afirmação, mas tem uma correlação grande da entropia de distribuição de grau dos sujeitos antes de tomar a ayahuasca com o grau de despersonalização que eles atingem. Então, de certa forma, isso aponta que o seu estado, antes de tomar a ayahuasca, ele influencia na sua experiência, que é bastante interessante porque nós escutamos muitos relatos disso. Tem, na cultura indígena, tem toda a dieta que se faz, tem toda uma preparação antes de tomar a ayahuasca. Então, de certa forma, se sua mente está mais entrópica antes de tomar a ayahuasca, o que parece, né, o que indica,
sua experiência talvez seja mais significativa. Mas, enfim, só pontuando que poucos dados e estatística, a gente não pode afirmar com certeza sem mais testes. Porque talvez isso... Pessoal, só rapidinho você comenta aí para dar oportunidade para mais perguntas, tá bom? Sim. Então, só um comentário. Então, talvez isso esteja relacionado, porque, no fundo, tu falou de cérebro e tu deixou a mente como em aberto, né? Só como discussão. Mas talvez esse dado que tu falou, do fato de tu ter uma alta correlação entre esqueci desse parâmetro cognitivo que tu falou no nome da agora. Entropia, sim. A entropia com esse outro parâmetro cognitivo. Despersonalização, sim. Despersonalização. Isso talvez indique por que a gente não pode ser altamente despersonalizado para poder viver uma vida adulta saudável, justamente porque a gente precisa... O cérebro precisa minimizar a energia e poder ir né, segmentar as coisas para entender as coisas, de certa forma. Sim. A teoria, né, a hipótese, eu coloco tudo no campo da hipótese, né, porque é o que é até então, mas seria exatamente essa, o que pode acontecer, que é interessante pensar, que aí também é uma hipótese, né, é que, por exemplo, o cérebro, ele está se organizando, ele está aprendendo para ser um indivíduo, enfim, como você falou, sociável, né? Só que ele pode cair em configurações não tão favoráveis, que seria, por exemplo, o vício ou a depressão. Então, o ayahuasca seria uma ferramenta que vai flexibilizar essas conexões e vai permitir que o indivíduo reelabore e caia numa configuração que seja mais favorável. Esse seria o ponto terapêutico interessante, a hipótese, né? Legal, obrigado. Mais perguntas, Nara? Tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Você me dá um segundo, porque eu percebi que ficou escuro. Eu acho que eu estou um pouco fora sem luz aqui, né? Deixa eu só acender a luz. Acho que dá pra... não, ela não viu. Mas dá pra ver bem ela. Sim. Não tô conseguindo pôr o vídeo. Desculpa, escureceu de repente. Oi, Aline, vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Oi, tudo bem? Gostei bastante do teu seminário, super claro. E fiquei feliz de escutar uma mulher falando, né? Os seminários aí do Instituto de Física têm sido os últimos palestrantes, ao menos, que eu escutei, todos homens. Então, fica a sugestão para vocês que estão organizando de terem mais atenção aí com... Obrigado, viu, Nara? Convidei mais algumas, né? Você, a Suani, e prestarei mais atenção nisso, é verdade, viu? Tem toda a razão. Muito bem. O que eu queria te perguntar, Aline, você comentou, então, me pareceu super interessante, super razoável, digamos, essa hipótese que você comenta no final, de que o nosso cérebro, de que nós teríamos um estado de consciência mais entrópico quando a gente é criança, quando a gente tem mais possibilidades, digamos, né, do que quando a gente vai se especializando já na vida adulta. Me pareceu super razoável relacionar isso com entropia, e é um pouco o que vocês medem e relacionam, então, com essas substâncias psicodélicas. Tem outras medidas dessas na literatura? Você comentou do anestésico, né, que teria um efeito de diminuir a entropia, mas eu queria saber se se tem mais gente que também relata um aumento da entropia. Tem. Tem vários estudos saindo, na verdade, são diferentes medidas de entropia, mas caminham na mesma direção. E esse grupo, que é um grupo tem um centro de pesquisa em psicodélicos no Imperial College, ele é bem recente, mas esse grupo já é mais antigo, que ele é liderado pelo Dr. Carhart Harris, e que propôs primeiramente num artigo essa hipótese, que seria a hipótese do cérebro entrópico, e eles estão investindo bastante nisso, então tem várias pesquisas saindo, eu coloquei aqui algumas referências, mas, enfim, se quiser eu posso passar outras, mas, sim, tem várias pesquisas saindo nessa direção, então, com diferentes psicodélicos, né? A psilocibina... Também com criança e adulto, como você sugeriu? Não. Na verdade, tem um artigo, né? tem um artigo que ele correlaciona idade com entropia, mas não tem muita... Não, mas
Mas eu coloquei a criança, na verdade, para dar o exemplo da mente livre, né? Mais flexível, mas não necessariamente a criança seria, nós não tornamos, nossa mente não é a mente da criança quando nós tomamos psicodélico, pelo menos cientificamente, até hoje com os resultados a gente não pode afirmar uma coisa dessa, mas é um pouco essa ideia dessa mente aberta, que ela tá flexível para aprender, né? Mas não necessariamente vai para a mente da criança, né? Mas é uma coisa interessante para olhar também, né? Sim, muito. Talvez uma coisa meio termo, né? Eu não sei, não saberia dizer. Mas, porque durante a experiência psicodélica, o indivíduo, a mente está mais flexível, mas ele está conversando normalmente, ele não perde o aprendizado. Ele consegue visitar diferentes, vamos dizer, padrões, diferentes estados mentais, ele consegue correlacionar coisas que ele não conseguia, acessar memórias que ele não conseguia antes, mas ainda ele tem a mesma postura, ele tem o mesmo aprendizado, ele vai falar a mesma língua, enfim, você conversa com a pessoa com muita clareza sobre o efeito de ayahuasca. Então, enfim, é alguma coisa no meio disso que a gente está tentando descobrir. Tá, joia. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Nara. Prazer em te ver aí no vídeo. Próxima pergunta. Oi, Pedro, desculpa, Pedro. Eu poderia comentar só duas coisas? Fazer uma pergunta e um comentário? Antes de mais nada, parabéns. Posso fazer as do YouTube antes, que eles estão já me cobrando aqui. Tá bom, então faço depois. Eu acho que elas são bem diretas. Obrigado, Pedro. É feita pela Lia Amaral. Ela perguntou assim, se o estudo foi feito apenas antes e depois, se não seguiu o processo enquanto acontecia. Não, depois de tomar o ayahuasca, que significa durante o efeito do psicodélico. Então, todas essas medidas, elas são feitas com os sujeitos, com os indivíduos, sob efeito do psicodélico. Tá. Desculpa, agora expressado bem. Tem a pergunta do Felipe Lucas, que ele fala assim, para confirmar, o grau médio aumenta no estado alterado e a distância mínima média também aumenta? Não, o grau médio não aumenta, né? Nós analisamos diferentes graus médios, na verdade. Eu não sei de qual que ele está se referindo, mas vamos pegar, as duas aumentam, né? A entropia da distribuição de grau aumenta. O que significa? Para o mesmo grau médio, note aqui o grau médio, por exemplo, é 24, né? Para o mesmo grau médio, a gente tem uma entropia maior. Então, analisando grau médio igual, a entropia aumenta. Qual que é a segunda pergunta? E a distância mínima média, se ela também aumenta? A distância mínima média aumenta, sim. Tá. Que é o que a gente vê aqui, nesse gráfico pequenininho aqui, que é o gráfico da distância. Pedro, só tem duas perguntas no chat, tá? Também aqui no Zoom, do Alexandre Já leio aqui. Uma outra é da Angélica Souza da Mata, que ela fala sobre a entropia geodésica. O fato dela aumentar não significa que a distância geodésica aumenta, como foi mostrado, mas sim que a distribuição da distância geodésica tende a ficar mais heterogênea? A distribuição da distância geodésica tende a ficar mais heterogênea, exatamente. Sim, correto. Tá. Também temos vários parabéns aqui no chat do YouTube. Obrigada. Agora o Tadeu pode fazer a pergunta que ele queria, se ele estiver por aí. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar, tá, a Aline Viol pela bela apresentação. Obrigada. Sou professor de neurociência, sei um pouquinho de física, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes de física, mas assim, sobre a criança, o cérebro da criança, elas têm mais sinestesia. Isso já pode estar relacionado com a entropia, né? O aumento de entropia, que vocês percebem, né? O The Full Mode Network certamente está com menos controle na hora né? Quando você coloca a droga, né? Agora, a minha pergunta você está vendo uma medida quantitativa. Sim. E o seu título é qualitativa, estado de consciência. A minha pergunta você já imaginou qual seja, né? Até que ponto mudanças quantitativas geram mudanças qualitativas? Tá? Essa é a minha pergunta. Sim. Essa é a pergunta mais importante da área no momento, na verdade. A gente pressupõe... Primeiro, obrigado pelos esclarecimentos. É sempre bom ter um neurocientista perto.
Essa é a pergunta. Na verdade, a gente pressupõe, né, a gente usa o axioma que é do correlato neural, né, que mudanças no cérebro vai causar mudanças está relacionada, não vai causar, mas mudanças físicas no cérebro, ela está relacionada com alguma mudança nos estados mentais, mas isso é também uma hipótese. E é isso que a gente está tentando quantificar quais são as mudanças do cérebro e ver se existem correlações. Então, essa área quantitativa é bastante nova, né? Eu acho que eu me vejo fazendo um trabalho bem de formiguinha inicial. Tipo, vamos tentar entender, primeiro, quantificar, mas não só quantificar, criar ferramentas que possibilitem analisar esses dados, porque esses dados também, esse tipo de dado é muito novo, como o senhor sabe, né? Então, trabalhar nessa visualização, nesse entendimento de como analisar esses dados, o que a gente pode extrair. Então, eu entendo que essa é a grande pergunta, né? E a ideia é trazer coisas para a literatura até que a gente consiga realmente formular uma ideia que seja mais consistente. Do meu ponto de vista, né? Posso ter... Só mais uma perguntinha. Você conhece a Ganawa Casale? Ganawa Casale, não. Ele trabalha com isso também. Ele tem interações na Itália. Ah, que legal. Que legal. Tá? Vou olhar contato. Obrigada. O Traulio conhece ele. Sim, sim. Tá? Sim, que legal. Eu acabei de chegar na Itália, na verdade, então eu estou me adaptando, eu estou conhecendo. Deve ser, eu conheço Trieste, muito bonito. Já tive 2 vezes. Bom, tá bom? Parabéns, novamente. Obrigada pelo esclarecimento. Alexandre, pode fazer sua pergunta. São, na verdade, 2 perguntas rápidas. Se você pode voltar aí, Aline, e mostrar o gráfico da entropia, qualquer um. Não, esse. Não, esse aí, isso, esse aí. Você olhando tanto esse como da geodésica, todos os dois têm o mesmo comportamento que você viu desse aumento da entropia, não é isso? Sim, você comentou. Mas eu vejo que a barra de erro que você tem, ela é bastante grande. Então, a minha interpretação disso é que se você pega um indivíduo, você pode garantir que há um aumento de entropia. Mas se você pega uma medida, você não tem como dizer nada sobre aquele indivíduo, é isso? Se você pega... Não. Você pega a rede, o teu resultado, se você pega ali, e você olha a tua medida de entropia, Sim. Você não tem como saber se o indivíduo tomou ou não. Não. Isso fica claro nesse gráfico aqui. Note que de indivíduo para indivíduo, a entropia varia muito. Então, sim, não, seria só pela comparação mesmo, de antes e depois. Certo, eu queria só ter certeza. E a outra coisa é o seguinte, foi feita alguma medida dos indivíduos após o efeito do psicodélico para saber se há um retorno ao estado inicial ou se fica resquícios mais longos? Não nesse estudo. Tem alguns estudos na literatura, mas não nesse estudo, não. Foram simplesmente essas duas aquisições. Não teve nenhum acompanhamento posterior. Ok, obrigado. Okay, eu agradeço. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Também tem o John Araújo, que se inscreveu aqui para fazer pergunta, se quiser fazer aí. Olá, Aline. Eu vou voltar ao comentário mais de neurociência. Eu acompanhei um pouco periférico aqui o seu trabalho, eu sou aqui da UFRN, né? E aí eu queria saber se você tem algum comentário, né, em relação a pensar em outro estado, né, da consciência, né, pensar nos estágios de sono, né? Eu tenho 2 grandes estágios de sono, um que a gente chama de sono de ondas lentas, né, onde todas as medidas de entropia usando, é claro, a ferramenta, pegando os dados, né, de eletroencefalografia, né, não dado de ressonância, que é um pouco similar nesse caso. A gente tem, no sono de ondas lentas, uma entropia bem baixa, né? Alguns autores sugerem, inclusive, para a gente utilizar isso como, né, algo que possa fazer a discriminação entre o sono de ondas lentas e o sono REM, porque no sono REM você tem, né, uma entropia elevada, né, as diversas técnicas que são utilizadas. E quando
você olha isso e você fala, inclusive, no devaneio, né, que você vai estudar, né, que é algo gerado endogenamente, né? Não é, como a gente diz, né, neurociência, que a nossa consciência durante a vigília ela está muito estimulada determinada por estímulos externos, né? O desvaneio não, né? E o sonho também não, né? E como é que você pode ver isso em relação com os desvaneios, esses estados naturais de mudança da consciência em relação aos sonhos, com relação à entropia? Você espera que no desvaneio você vai ter, né, entropia, né, elevada ou baixa? Sim, é difícil pensar, se eu pensar exatamente nessas medidas de redes, né, e é difícil você caracterizar o devaneio, né, porque quando você percebe, você já mudou o estado, então realmente é uma coisa difícil de caracterizar, mas eu, sinceramente, eu poderia arriscar dizer, mas eu prefiro dizer que eu não sei, eu prefiro olhar para os dados, alguns dados primeiro, sabe? Porque, de certa forma, o devaneio, ele dá essa sensação, né? Como o senhor falou, que ele está relacionado, porque quando você está sob efeito psicodélico, não se sabe ainda se você tem mais devaneio ou você está mais consciente do seu devaneio. E também o sonho REM é isso, né? Seria a mente totalmente livre, que é onde que, enfim, as memórias são reverberadas e onde que a mente está livre para vaguear. Sim, pode ser que sim, tenha essa relação, mas eu não arrisco dizer, porque eu acho que eu andei lendo várias coisas que dão dicas diferentes, sabe? Será que a gente está mais consciente do devaneio? Será que está tendo mais devaneio? Que condições? Porque, por exemplo, o sujeito em depressão, ele vai ter mais devaneio. Então, eu estou começando o projeto agora, eu prefiro olhar para alguns dados antes de sugerir qualquer coisa. Mas se o senhor tiver alguma sugestão, eu ficaria feliz de ouvir. Não tenho. Obrigado pela resposta. Obrigada, senhor. Bom, obrigado pela pergunta. Tem mais, acho que duas que são bem breves aqui do YouTube. E aí? A Lia Amaral perguntou se tem alguma diferença entre os dois hemisférios cerebrais sob influência da consciência alterada? Não encontrei. Não nos meus dados. Tá, e o Edmilson Silva perguntou se tem alguma correlação entre o aumento da entropia e a neuroplasticidade. Não sei. Não posso, não sei. É ruim falar não sei, né? Mas é melhor falar não sei do que ficar inventando. Não sei. Existe um aumento da plasticidade. Tem alguns artigos publicados que, sob efeitos de ayahuasca, existe um aumento da plasticidade cerebral. Sim. Faz sentido essa pergunta, pode ser que sim. É uma pergunta bem válida, na verdade. Mas, enfim. Não tenho ainda uma correlação direta, sabe? Nada que aponte uma correlação direta, mas faz bastante sentido, é uma excelente pontuação. Tá certo. Alguém mais tem alguma pergunta e ainda não se manifestou? Bom, eu acho que acabaram as perguntas, pelo visto. Então, queria agradecer de novo pelo seminário super interessante e por ter aceitado o convite. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Na semana que vem, a gente vai ter o seminário da professora Nara Ghisoni. O tema é Células que se movem e se comunicam. O que nos ensinam os modelos estocásticos sobre os filopódios. Então, se vocês quiserem mais informações, tem lá no site dos seminários e também está dando um e-mail para o pessoal. Sim, eu agradeço, Pedro, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de dar esse seminário, feliz de ver rostos conhecidos. Nós é que agradecemos, né? Nós é que agradecemos vocês, você e o Gandhi, por terem aceito aí. Agradeço muito a oportunidade e nos vemos no próximo seminário, né? Tá bom. Obrigado, Fiona. Obrigado. Um abraço. Tchau. Um grande abraço para todos vocês. Gandhi, um grande prazer em te ver. Mando um grande abraço para as crianças e para a Heather, que as crianças já não são mais tão crianças, mas na minha memória afetiva são, né? E um grande abraço para todos vocês. Até semana que vem.
Tá? Abraços aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui. Tchau, um abraço a todos.